Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Quinta. Meu nome é Rafael, hoje a gente tá aqui fazendo, tá vendo como que eu tô, né? Fazendo força, galera. Tô fazendo força aqui com, ó, meu sangue bom aqui. Vocês já conhecem, já é da casa, né? Então é isso aí, galera. Tamo aqui fazendo aquele treino, acompanha, segue, compartilha e ativa o sininho que agora pra vocês agora tem toda quinta-feira, Papo de Quinta. Simbora. Vamos fazer força. Show de bola. Isso. Esse trabalho unilateral, antes de fazer o simultâneo, me serve. Então, basicamente o que acontece? Quando a gente está muito acostumado a fazer exercício com os dois lados ao mesmo tempo, a gente não tem uma demanda de estabilidade, de instabilidade, na verdade, muito grande. Porque o que acontece? Quando você está com os dois pesos nas duas mãos, nas suas duas aqui, as duas cargas, elas, no final das contas, elas vão convergir para o centro. Então a força que você faz para cá e a força que você faz para cá equilibra o corpo. Quando você tem um lado só fazendo força, faz força com esse lado. Esse lado aqui está girando. Então você tende a usar muito mais os estabilizadores de tronco quando você está fazendo no lateral, para não deixar o tronco girar. Entendeu? Então essa instabilidade que a gente gera aqui no banco fazendo unilateral, ela é muito importante para quando a gente for fazer bilateral também. Além de melhorar a estabilidade do manguito, né, a gente traz também uma demanda para a serrátil anterior e para transversa abdominal, entendeu? Para equilibrar a gente no banco. Pô, se você pensa no... É porque o peso estava, de certa forma, um pouquinho mais brando, né? Estava mais leve. Agora, quando você fizer com mais pesado, você vai sentir a diferença maior. Ele vai pedir o seu corpo todinho para girar, para se torcer. Você tem que segurar mais você tem que fazer ainda. uma força do caramba no serrátil e no transverso para deixar o seu corpo para lá de cá e não deixar você se entortar. Tu vai ver com esse peso aqui mais pesado como é que é. Com mais pesado, vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer, né? Você tem que segurar mais. A gente tem que segurar tudo. Aham. Quando, além dessas forças que pedem para o corpo girar, você tem que fazer essa força com o transverso para segurar, você usa muito serrátil anterior, né, que faz a propulsão da escápula. Né? Você tem que segurar ela aqui para você não torcer o corpo, entendeu? Pô, esse é um dos melhores exercícios de estabilização que tem. Só fica atrás um pouquinho do kettlebell, por causa da demanda Da de rotação, da da rotação. lateralidade, isso aí. Já vai para 41 quilos já. Boa. O que acontece? Se a gente faz aquecimento com 15, 20 repetições, de uma maneira geral, não é alguma coisa exaustiva para você, mas está queimando glicogênio muscular pra cacete. Com certeza tá. Se você reduz um pouco do volume de repetições do aquecimento, se você trabalha com aquecimentos de 8 repetições, 6, claro, com uma concentração melhor, pode usar uma excêntrica um pouquinho mais lenta, ou até a concêntrica mesmo, você deixa de queimar energia para canalizar essa energia para as séries de trabalho, entendeu? Então, quando você chegar nas séries de trabalho, você vai estar com um pouco mais de vigor para fazer. Quando você faz aquecimentos de 15, 20 repetições, pô, irmão, a finalidade do aquecimento é trazer um aumento da temperatura corporal. Esse é o ponto. Só isso. Se a gente está mobilizando a carga aqui de ar, fazendo movimento, a gente já chegou numa temperatura corporal e já melhorou a perfusão para o músculo, o fluxo sanguíneo, tudo que a gente precisa. Não precisa queimar tanta repetição assim. Você acaba deixando o treino contraproducente, né? E aí tu vai ver. Geralmente tu faz com quanto nas séries de trabalho? Olha só aqui mesmo. Esse aqui mesmo? Pô, tu vai ver. Tu vai ver. Essa foi a primeira. Vai chegar nas séries de trabalho, você vai conseguir fazer com muito mais peso. Porque tu não queimou nas séries de aquecimento. Entendi. Você vai ver.
Que beleza. Bota o pé no chão, isso. Empurra o chão para baixo. Contrai o glúteo. Isso aí. Vamos. 2. Empurra o chão para baixo. Isso. Vamos. Vamos. Relaxa o abdominal. Procura um ponto fixo para escorar o pé. Porque quando você deixa o pé livre, é aquele mesmo lance da instabilidade que a gente gera quando está com um braço só. Quando você deixa um lugar sem conexão com alguma coisa, você tende a usar muito mais os músculos estabilizadores para deixar tudo no eixo. Se eu faço um supino, não sei se você já viu, os antigos faziam muito isso. Supino reto, com o pé cruzado em cima. Tu lembra disso? Pô, isso dá uma demanda de estabilidade do caraca. Agora, quando eu piso no chão, forcei, fixei meu pé no chão, encostei a escápula, fiz o arco, o final do movimento, quando a gente está próximo da falha, tem uma técnica que os levantadores de peso chamam de hip drive, né? Dirigir com o quadril, né? Jogar o quadril para cima. Então você está quase falhando, você usa esse movimento para terminar. Aí você acaba usando mais escápula. Você usa um pouco mais do ancoramento da escápula, mas de uma maneira geral você consegue transferir força do chão, no chão, para trazer o movimento de volta para cima, entendeu? Tipo assim, às vezes é coisa boba, que a pessoa que está fazendo, ela não percebe. Quem está executando não percebe, né? Mas você que está olhando, você consegue analisar que tem um detalhezinho que, se você melhorar, vai fazer diferença. Por exemplo, seu pé estava frouxo no chão, seu joelho estava esticado para frente, você só estava encostando o calcanhar no chão. Depois que você botou o pé no chão, fixou e deixou o quadril firme, isso te possibilitou transferir muito mais força do que quando você estava bambo, entendeu? Toda vez que a gente estiver trabalhando com exercício de força ou com repetições muito baixas, intensidades altas, o máximo que você puder deixar a tua base estável vai te trazer muito mais transferência para a força do que a instabilidade de fato. Agora me tira uma dúvida, uma coisa. A maioria dos exercícios de força é bom trabalhar com os pés sempre no chão. Então é exatamente uma coisa. A cadeira flexora não é bom para você trabalhar força. Não é bom para você trabalhar força por dois motivos. Um, quando você trabalha força, é basicamente execução da tarefa. Não treinar músculo de fato. Uma das paradas que eu costumo até falar com o Henrique direto é que o levantamento terra e o agachamento são excelentes exercícios para a gente treinar os membros inferiores, propriamente dito. Sim. Só que a demanda que tem de estabilidade é muito grande. Então, uma dissipação de carga, de tensão absurda. Você não consegue canalizar a tensão para o músculo-alvo que você está querendo. Você espalha a força para todo mundo que pode fazer força naquele momento para te ajudar. Como é um exercício muito complexo e que exige muita força, você acaba usando, além dos extensores do quadril do levantamento terra, por exemplo, braço, costa você usa pra caramba. Não deveria, teoricamente. É um exercício para membros inferiores. Mas você acaba fazendo muita força com o corpo inteiro. Então você dissipa toda essa tensão. Exercícios como a mesa e a cadeira flexora, eles são ditos isolados, né, entre aspas. Então eles têm um foco em trabalhar a musculatura que está promovendo o movimento. Seriam os flexores de joelho. Agora, no levantamento terra, é um exercício, naturalmente, de força, porque você usa muito mais do que os extensores de quadril. Você usa o corpo inteiro, entendeu? A dinâmica é mais legal. Dica pra vocês aí, ó. Dica de ouro. Ouro treino. Sou eu ou você? Sou eu. Tá falando muito, hein? Tô. Olha o pé. Vamos terminar. Pegou o bisu da ajuda, como é que é? É diferente. É aqui. Eu não estou empurrando teu braço, não. Você só tá Eu pressionei tua articulação. Eu fiz igual uma cotoveleira. A mesma coisa que eu fiz. Diferente de pegar o braço e empurrar o braço,
E às vezes, né, quando você faz ajuda desse jeito, você acaba direcionando o braço para uma direção que você não quer. Por exemplo, o professor está fazendo um supino inclinado, eu empurro aqui, ao invés de fazer um movimento em parábola, que é o que a gente usa para trabalhar mais os feixes claviculares do peitoral, assim, você acaba empurrando para o meio direto, entendeu? E a pessoa não consegue fazer o arco do movimento completo. Agora, quando eu aperto o seu cotovelo, eu estou simplesmente aumentando a demanda de força elástica, entendeu? Estou apertando o teu cotovelo para ele esticar. É isso aqui que eu estou fazendo. Fazendo isso aqui. A mesma função de uma faixa elástica, por exemplo. Pressiona a articulação e ela... Tira uma dúvida. Eu não te perguntei. Tem algum... eu vejo que você coloca sempre uma caneleira abaixo do... Alguma coisa a ver isso? Tem. Da joelheira, né? A joelheira, eu tô agachando. Isso, a joelheira. Então, a joelheira, todos os acessórios, eu fiz até um conteúdo sobre isso esses dias. A gente chama de recurso ergogênico, né? Tudo que é acessório para você, seja de hormônio, pré-treino, um recurso ergogênico mecânico. Um tênis para agachar pode ser um recurso ergogênico mecânico. Um tênis para correr, por exemplo, pode ser um recurso ergogênico mecânico. Você não precisa do tênis para correr, você tem pé, porra. Mas aquilo vai melhorar a tua performance. Se melhorar a tua performance, funcionou como recurso ergogênico. A faixa, ou a joelheira, eu uso ela um pouco abaixo do joelho naquele momento, justamente porque ali ela não está me dando a função total dela de compressão da articulação. Mas aqui ela está pressionando o ligamento patelar, né, que é um dos ligamentos que transfere força do quadríceps para a tíbia, quando a gente faz a extensão de joelho ou a contração do quadríceps. Então eu comprimindo o ligamento, eu estou melhorando a função dele de transferência de força. Porque basicamente o ligamento e tendão é essa função, transferir força dos segmentos. Então quando eu comprimo mais o ligamento ainda, eu aumento a capacidade dele de produção de força. Então se eu deixar a faixa aqui, eu estou comprimindo esse ligamento. Agora se eu fechar a joelheira... É como se fosse esse acessório aqui, né? Esse acessório. Como se fosse um Você garrote. Coloca aqui abaixo. Isso, é isso aí. É isso. Impressiona. Exatamente. Exatamente Show de bola. Exatamente isso. Pô, já até sabia, pô. Não, tinha ali pra usar e tudo, pô. Não, eu sei, só tô falando só pra gerar conteúdo. Exatamente isso. Essa é a função.